Olá, aqui é o Bruno Araújo do construçãoprodutiva.com.br e a gente vai falar mais um pouco sobre tabicas e também acrescentar uma informação que eu não falei no vídeo sobre tabicas, mas que vale a pena a gente falar agora, porque também é um assunto muito pouco falado, que é a questão das juntas de dilatação nos forros de gesso acartonado. Então, as tabicas elas servem não somente para aquele efeito decorativo, né, para fazer uma linha de sombra, como também serve para fazer a dilatação dos forros. Então, quando é recomendado o uso de tabica para esse fim, né, para o fim de tratamento de dilatação? Para forros acima de 50 metros quadrados. Então, aqui, tabicas, quando o forro for maior do que 50 metros quadrados, tá? É recomendado tabica para o uso nos forros para fazer a dilatação dos forros. Então, tem dois tipos de tabica, aquela tabica que a gente falou que é a tabica de gesso, e também as tabicas metálicas, tanto as lisas quanto as perfuradas, que também são utilizadas para esse efeito de dilatação. Bom, um outro momento que a gente tem que usar juntas de dilatação são quando o forro ele tem dimensões maiores, dimensões lineares, maiores do que 15 metros, ou maior do que 225 metros quadrados. Tá? Então, quando você tiver o seu forro com uma dimensão linear maior do que 15 metros ou uma metragem quadrada maior que 225 metros quadrados, você tem que partir para juntas de dilatação. E basicamente você tem dois tipos de junta de dilatação, são as transversais à estrutura e longitudinais à estrutura. Eu vou desenhar aqui uma longitudinal à estrutura, só para facilitar o entendimento, é mais fácil a gente entender. Então, como é que você faz essa junta de dilatação no forro? A primeira coisa que você tem que saber é que não dá para você simplesmente rasgar o forro e fazer esse rasgo. Não é feito dessa forma. Vou explicar por quê. Toda a placa de gesso, você pode até gravar essa informação, você tem que trabalhar com um balanço de até 10 centímetros. Mais do que 10 centímetros já não é recomendado. Então, quando você faz uma sanca, quando você faz algum detalhe de forro flutuante, você não deve passar de 10 centímetros. Isso é o recomendado. Então, quando você vai fazer a junta de dilatação, você tem que prestar atenção na distância da estrutura para o final da placa. Essa distância não pode passar de 10 centímetros. Então, essa distância aqui, ó, ela tem que ser menor ou igual a 10 centímetros. Tá? Essa distância você tem que ficar atento. O que isso acarreta como consequência? A consequência é que você, obrigatoriamente, vai ter que colocar pelo menos mais uma canaleta para fazer uma junta de dilatação. Por quê? Porque as canaletas são colocadas a cada 60 centímetros ou a cada 40 centímetros. Normalmente são as duas medidas mais usuais. Então, se você tem uma medida de 60 centímetros, você faz um rasgo no meio, você vai ter 30 centímetros para cada lado. Então, nessa situação, você teria que colocar duas outras canaletas. Se você estiver mais próximo de uma canaleta, se você tiver menos de 10 centímetros de uma canaleta, você só vai ter que colocar mais uma canaleta para fazer a junta de dilatação. Então vamos lá explicar como é que você faz realmente a junta de dilatação. Primeira coisa que você vai ter que fazer essa placa aqui, ó, como se fosse um tapa-vista, ok? E você vai trabalhar, para dar acabamento aqui nessa borda, você vai trabalhar com as cantoneiras 1430. Uma cantoneira de cada lado 1430, ok? Para fazer o acabamento da borda. E a questão da fixação? Você vai fixar somente um lado. Você vai colocar aqui um parafuso em somente um lado dessa junta de dilatação. Para quê? Para que essa placa se movimente junto com esse lado do forro e aqui ela fique solta sobre a outra placa. Essa é uma solução muito simples e que resolve o problema das juntas de dilatação, que é um problema muito pouco falado, uma questão muito pouco tratada, numa maneira geral, no mercado. As pessoas dão muito pouca atenção e surgem muitas patologias de trincas, de fissuras, por conta desse descuido aqui. Então, para você que quer projetar forros em drywall, se você estiver projetando um forro maior do que 225 metros quadrados, ou com uma dimensão linear, um corredor, por exemplo, que tenha mais de 15 metros lineares, você tem que considerar uma junta de dilatação, então você já faz uma paginação no seu projeto, você já prevê. A outra situação que é obrigatório você utilizar a junta de dilatação é quando você tem uma junta de dilatação da estrutura do edifício. Então, quando você tem a junta de dilatação do edifício, você obrigatoriamente tem que adotar uma solução dessa para fazer a dilatação também do forro. Você tem que acompanhar aquela junta de dilatação do edifício. Bom, se você está curtindo essa série de vídeos, mais uma vez eu te peço, compartilhe com seus amigos.
A gente tem feito aí uma série de vídeos sobre detalhamento de forros em gesso acartonado. E se você está curtindo, eu te peço mais uma vez que você compartilhe, que você curta aqui esse vídeo e que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Muito obrigado e até amanhã. Tchau!